Olá, bom dia, tudo bem? E aí, já estudou sua lição? Vamos estudar comigo? O tema de hoje é interessante, né? O perigo das panelinhas, como restaurar a unidade da igreja, né? Lição de domingo. Bom, você já percebeu que às vezes, dentro da igreja, algumas pessoas se identificam mais com o líder, mais com um grupo ou um estilo do que com Cristo? Será que isso agrada a Deus? Esse problema não começou hoje, sabia? A igreja de Corinto enfrentou exatamente essa situação. E Paulo tratou esse assunto logo no início da sua carta. Quando você olha em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, tem a seguinte palavra de Paulo: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Querido, hoje vamos entender por que surgem as panelinhas, né, na igreja e qual é a solução apresentada pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre a divisão? Paulo usa duas palavras muito fortes, né? Usa estima, que é igual a divisão, ruptura e separação, eres, que é igual a brigas, rivalidades e discórdias. Para Deus, essas atitudes nunca foram consideradas pecados pequenos. Ou seja, divisão, ruptura, separação, brigas, rivalidades e discórdias, né, não são pecados pequenos. Quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 29, temos o seguinte, ó: estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, que vem discórdia e íris, né? Engano e malícia são difamadores, né? Ou seja, veja como a Bíblia coloca a discórdia ao lado de outros pecados graves. Perceba que a discórdia aparece na mesma lista que pecados extremamente sérios. Romanos 13 diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em contendas, vem o mesmo verbo, contendas aqui é eires e ciúmes, né? Então nós temos aqui que Paulo mostra que as contendas são incompatíveis com a vida cristã. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz: porque vocês ainda são carnais, pois havendo entre vocês inveja e brigas aqui é o mesmo verbo, íris, não é verdade que são carnais e andam segundo os homens? Queridos, as brigas revelam que a igreja ainda estava vivendo segundo a natureza humana e não segundo o Espírito. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 20 diz: pois receio que quando eu chegar, encontre entre vocês brigas aqui o verbo é o mesmo, é íris, né? Ciúmes, iras, rivalidades, difamações, intrigas, arrogância e desordens. Querido, até mesmo uma igreja madura podia cair nesse pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, profias, que é o mesmo verbo aqui, íris, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E Paulo conclui dizendo: os que praticam estas coisas não herdarão o reino de... Querido, isso mostra que Deus leva muito a sério qualquer atitude que destrua a unidade da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12 a 17, ali nós encontramos pessoas dizendo que eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, alguns afirmavam eu sou de Cefas, e outros ainda diziam eu sou de Cristo. E então Paulo vem e pergunta: acaso Cristo está dividido? A igreja estava formando partidos. Em vez de olhar para Cristo, estavam olhando para os homens. O problema ficou tão sério que chegou aos tribunais. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 3, Paulo repreende os irmãos porque estavam levando outros irmãos à justiça secular. Depois ele afirma em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, digo isto para vergonha de vocês. Nem mesmo a Santa Ceia escapou das divisões. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22, durante a Santa Ceia do Senhor havia egoísmo, exclusão e falta de amor entre os irmãos. Por isso Paulo trata a unidade antes mesmo de discutir outros assuntos da igreja. As panelinhas continuam existindo. Elas parecem quando
valorizamos mais um líder do que a Cristo, quando defendemos mais um estilo do que a missão da igreja, quando excluímos visitas, criamos grupos fechados, quando criticamos constantemente outros departamentos, a solução de Paulo continua sendo atual. Cristo deve ocupar o centro. Nossa identidade precisa estar na cruz, não em pessoas. Precisamos acolher novos membros, precisamos conversar mais e competir menos. Precisamos lembrar que somos um só corpo. Querido, hoje vale a pena fazer algumas perguntas. Minha atitude promove unidade ou divisão? Estou aproximando pessoas de Cristo ou do meu grupo? Eu tenho ajudado a igreja ou fortalecido a minha panelinha? Que o Espírito Santo transforme nosso coração. Que nossa igreja hoje seja conhecida não pelas preferências pessoais, mas pelo amor, pela unidade e pela centralidade de Cristo. Que lição poderosa de hoje, não é? Ore comigo. Senhor Deus, perdoa-nos quando colocamos pessoas acima de Cristo. Livra-nos do orgulho, das disputas e das divisões. Dar-nos um coração humilde, disposto a servir, a amar e acolher. Que nossa igreja local seja um reflexo do caráter de Jesus e que a unidade seja um poderoso testemunho ao mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia.